Bom, boa tarde a todos e todas e todes. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro, 14h08. Nós estamos iniciando a oitava sessão extraordinária conjunta das comissões de políticas afirmativas e a Comissão Permanente de Acessibilidade, né, conhecidas como COPA e CEPAF, CEPAF e COPA, respectivamente. Hoje a pauta trata-se de itens exclusivamente da CEPAF. Então, como acordado por essas duas comissões, a CEPAF ela é convocada e a COPA é convidada para participar. Tá? Então, a gente já tem quórum, né, da CEPAF e a gente, então, inicia essa reunião com os informes da mesa. Eu presido a sessão hoje, eu e Mara estamos na mesa, André e Pedro também no apoio, tá? Então, a Cássia está de férias, né? Então, eu estou como presidente em exercício, presidenta em exercício, e vou fazer os informes da mesa e depois passo a palavra para os conselheiros fazerem os informes também, tá? O primeiro informe da nossa sessão é sobre o teto, né? Infelizmente, a gente vai ter uma reunião que vai ser curta hoje, já temos previsto uma continuação para quarta-feira da semana que vem, véspera do feriado, porque eu estou como preposto de representando a UFABC numa ação trabalhista da empresa Real Food, que era a empresa que fornecia as refeições no restaurante universitário até 2018, né? Então, eu sou preposto de uma ação trabalhista e eu vou representar a UFABC. E essas agendas não estão muito no nosso controle, né? A confirmação chegou em cima da hora, e então, às 4 da tarde, eu entro numa teleaudiência trabalhista pelo Zoom, e aí, como estou presidindo aqui também, ia ficar inviável. Então, a ideia é fazer o teto às 16 horas e já alertar a todos que a gente tem uma continuação prevista para quarta-feira da semana que vem, tá? Que já estava na agenda. Bom, esse era o primeiro informe. O segundo informe trata-se exatamente dessa questão que a Érica estava perguntando, mas acho que vale a pena, apesar de eu já ter respondido, vale a pena o registro, né, na nossa gravação. A pauta para o último consune ordinário desse ano, né, que é previsto no final de novembro, depois acho que a Mara pode me ajudar aí pegando as datas, né, nesse último sessão do Conselho Universitário vai entrar a revisão da 175, que é a resolução que institui a Copa, que fala como são os membros, quem são, né, o tempo de mandato, se existe eleição ou não, ou seja, toda aquela revisão que a gente fez nessa resolução no final do ano passado. Então, isso já está com a Secretaria-Geral, Érica, a gente tem até, acho que dia 5 de novembro para enviar o texto, né, Mara? A gente se confirmou nessa semana, mas já foi avisado a Secretaria-Geral de que esse item vai contar na pauta, né, como pauta do que vem das pró-reitorias, tá? Então, assim que a gente tiver o texto revisado para mandar para a Secretaria-Geral, a gente passa para você também, Érica, e para o GT que está revendo o regimento, porque a gente sabe da importância dessa aprovação para que o próprio regimento da Copa consiga ser elaborado e proposto e trazido aqui para a sessão da Copa, né? Então, esse é o primeiro informe. Obrigada, viu? Imagina, bem-vinda. O segundo informe também é relativo à Copa. Não sei se a gente tem representantes discentes da Copa aqui, mas fica importante também estar registrado. A gente está discutindo na sessão da Copa o auxílio acessibilidade. Foi colocado na última reunião, né, uma consulta à Procuradoria Jurídica para que o procurador se manifestasse com relação a uma dúvida que a gente tem da prestação de contas desse auxílio, tá? Então, isso foi encaminhado para a PJ, a gente está aguardando a Procuradoria Jurídica se manifestar, e eles se manifestando, a gente já traz a resposta aqui como item também na pauta, para a gente discutir esse ponto, né? Esses são os dois informes que eu tenho, né? A gente fez bastante conciso mesmo para uma questão de tempo, né, mas como é uma sessão ordinária, acho que vale a pena mencionar, não é um informe, né, mas vale a pena mencionar que a gente está com várias sessões de continuação do Conselho Universitário para discussão
do gatilho, que foi aprovado na terça-feira, do plano de retomada, né? Então, a revisão dos gatilhos para o plano de retomada de atividades presenciais. E amanhã tem uma sessão do Conselho Universitário para discutir a mudança de fase, né? Acho que vale a pena alertar, né? Porque é super do escopo dessas duas comissões, que existe uma programação, né, que está sendo feita pela Prograde, pelas direções de centro, para a oferta de disciplinas com componentes práticos previstos na Resolução Consune 245, na Resolução CONCEP 245, né, que regulamenta quais seriam as disciplinas que seriam priorizadas para uma oferta nessa situação de pandemia, né? Então, esse planejamento está sendo feito, mas depende da decisão que o Conselho Universitário vai tomar amanhã, provavelmente, ou numa sessão futura, né, com relação às atividades do Q1 de 2022. Acho que era isso que era o mais importante para trazer aqui, e aí agora eu abro a palavra para os conselheiros, para quem desejar fazer algum informe. Por favor, Renata, tem a palavra. Boa tarde para todo mundo. É um informe bem legal e bem rapidinho. A CEPT, a CEPT, junto com a Prisma e com a equipe de comunicação e da Web TV, vai lançar agora em novembro uma campanha educativa sobre questões LGBT, QIAP+. Vão ser 4 e-mails, né? Então, vai ser um e-mail semanal. O foco são as pessoas que trabalham como servidoras da universidade, por isso que a gente escolheu o e-mail, e ao final do mês vai ter um resumão do mês numa animação nas mídias sociais, e daí vai ser mais aberto para todo mundo da comunidade mesmo. Então, só para comentar que em novembro vocês devem ver, essa ação está sendo pensada junto com a Prisma, e foi super bem acolhida pelo pessoal da comunicação, então a gente está feliz aí com essa ação, né? Ela foi inspirada nos comentários da roda de conversa que a gente teve pelo CIAMPSIP, com estudantes trans, e parecia mesmo uma estratégia fácil de começar a falar sobre o assunto, então é meio que um momento feliz. Vamos ver como é que vai sair, mas estamos empolgadas. Muito bom, Renata. Parabéns, vocês e ao Prisma, né? Então, temos representantes aí das duas entidades, né, pela ação. Mais algum informe? Acho que não temos mais inscritos para informe, então a gente entra já no nosso primeiro ponto de pauta da sessão. O primeiro ponto, ele trata da indicação de membro externo para a comissão da CEPAF. A gente tem uma indicação colocada, né, pelo gabinete, digamos assim, né, na verdade, o conselheiro da CEPAF, o Leon, que contribuiu muitos anos já com a nossa comissão, inclusive outras comissões derivadas da própria CEPAF, como o PSP, né, ele manifestou para o Acácio desejo de continuar como membro externo, então a gente traz a indicação do Leon, bastante agradecendo a participação que ele teve até agora, né, e também a manifestação dele de continuar, mas a gente abre essa possibilidade para qualquer membro dessa comissão fazer indicação, né, e no caso da gente ter mais do que um nome, a gente pode fazer uma votação, enfim, então está aberto agora a possibilidade de indicação. Não sei se alguém gostaria de se manifestar com relação à indicação que a gente tem, trazer alguma outra indicação. Eu passo a palavra para quem quiser. Vou fazer um adendo. Boa tarde, gente. Na verdade, nas outras reuniões nós já havíamos falado sobre isso, que se alguém tivesse, algumas pessoas até manifestaram o nome de algumas pessoas, mas que iam fazer consulta. Eu gostaria de saber se essas consultas foram feitas e se outra pessoa aceitou.
porque no não aceite de outra pessoa, daí nós votaríamos ou não a recondução do Leon. Obrigada, Mara, por me corrigir. Eu não estava aqui nas duas últimas, então. Como a gente não tem manifestação, eu acredito, então, que não temos outros nomes, né? Então, eu coloco para discussão o nome, né, do conselheiro Leon para recondução do mandato dele junto a essa comissão. E se não tiver manifestação, a gente já faz um voto por aclamação e considera a indicação do conselheiro. Bom, então acho que a gente pode considerar uma votação por aclamação, né? Fica quem está favorável fica como está. Se alguém quiser se abster ou for contrário, eu peço para vocês se manifestarem. Então, todos estão favoráveis à indicação do nosso colega Leon para continuar como representante da CEPAF, né, como membro externo, tá? Então, Mara, a gente já pode providenciar a portaria, né, a publicação, aí a gente já arruma o site, como a Érica bem observou, e vemos essa questão dos membros indicados pela Copa, já que a Érica já se manifestou também que gostaria de participar, tá? Então, agora a gente pode ir para o segundo ponto de pauta. O segundo ponto de pauta está como relatora a professora Renata. É isso? Renata, vou te passar a palavra. Obrigada, Tati. A gente conseguiu avançar bastante com a discussão do documento, né, do regimento, mas faltou alguns detalhes para a gente conseguir votar e aprovar o documento no final. Eu estou só... que eu deixei para fazer agora, e agora eu vou passar vergonha. Eu estou só buscando o documento no meu computador. A gente pode dançar um cancan enquanto eu acho o documento. Me desculpa, gente, foi mal. A gente não está ao vivo no YouTube, né, pelo menos. Não. Tá. Eu não me lembro nem qual é o nome do documento que eu tenho que procurar, gente. É o regimento, a proposta de regimento da CEPAF. Coloca a palavra regimento, que eu acho que você vai encontrar. Até para esclarecer, a Érica tinha ficado em dúvida, é o regimento da CEPAF que a gente está discutindo, e o da Copa ele volta depois, quando a resolução Consune tiver sido aprovada. Nossa reunião foi dia 16 de setembro. Nossa reunião anterior. Foi isso? Dia 23. 23? Sim. Será que não é esse? Desculpa, não gente. Sei se você leu, o Felipe falou Se eu não me engano, foi 23. De regimento. Vocês duas falaram ao mesmo tempo. Minuta de regimento? Renato, meu drive também é assim. Eu acho que eu vou ter que um dia parar para organizar o drive, assim. Também tem um drive bem bagunçado. Não, eu acho que o problema não está sendo o drive. Ô, Renata, não foi aquela que eu ajudei a fazer? É aquele link lá que você quer? Pode ser, vamos, vai me mandando. Eu tenho aquele link lá do regimento que a gente fez, Rena. Tá no online?
Tava online, aquele link que a gente fez, que no final você aprovou quase tudo lá, que a gente tinha sugerido. É esse? Não, esse é o da Sept. A Não, do gente ainda... regimento. A gente escreveu da Sept. Não é da Sept? Não, é o da CEPAF ainda. Ah, eu pensei que era Sept. Desculpa, estou viajando. Não, Desculpa. não. Eu, assim, você tem todo o direito de estar confuso, porque se eu estou confusa, imagina as outras pessoas que não deviam saber do Foi o negócio. regimento da CEPAF que faltou só aquela coisinha no finalzinho que a gente demorou. Renata, eu mandei no seu WhatsApp. Te amo, meu amor. Tá, então agora só falta eu compartilhar a página. Obrigada, Felipe, por tentar me salvar. Mas eu não sei, eu acho que essa semana eu tô para além da possibilidade de salvação. E ainda é quinta-feira, eu não sei o que tá acontecendo, gente. Eu juro, assim, acho que eu vou dormir o fim de semana inteiro. Preciso dizer que eu estou morta de feliz com isso. Desculpa aí, Renata, mas eu estou contente de encontrar uma parceira, tá bom? Obrigada, Andréia. A gente não está sozinha. Persona. Vai se perder assim em outro lugar, que nem eu. Sempre tem alguém mais perdido que você, Andréia. Só lembrar. Tá? Pouco provável, mas pelo menos encontrei uma parceira. Ai, ai. Pronto. Tavi, me ajuda a passar menos vergonha? Oi. A gente tinha conseguido vencer todos os pontos de discussão no final da reunião. Era aprovar aquela primeira parte de para quem a política se destinava, que a Regimeire falou que, enfim, tinha um termo que eu não me lembro muito bem qual era, que era usado por teóricos negros ao se construir políticas. Tá, a gente estava aqui nesse parágrafo único, então, certo? Era isso? Isso. No texto, deixa eu ver se eu tenho... Vocês estão vendo a minha tela inteira ou vocês estão vendo só aquela outra janela do Word? Eu acho que vocês estão vendo. Tela inteira. Agora está focado no Word. Tá. Então, beleza. Esse é o texto que ficou no fim da discussão da semana passada. E a gente precisa, então, vencer o que a gente vai entender por política afirmativa. Então, vou pedir para as pessoas que estão aqui presentes que leiam aqui esse trecho. Eu vou ler também em voz alta, mas para a gente identificar se a gente está satisfeito com a redação que ficou no final da reunião anterior. Parágrafo único. Para efeito deste regimento, entende-se por política afirmativa na UFABC o conjunto de medidas especiais e temporárias que fazem parte de sua política afirmativa e que devem ter como objetivo reforçar o papel da Universidade Pública Brasileira em contribuir para formar cidadãos transformadores da sociedade, fazendo representar todos os segmentos sociais e étnico-raciais no espaço de formação acadêmica, de pesquisa e profissional, e ainda acelerar a oportunidade de igualdade aos segmentos mais vulneráveis da população, assim como é apresentado no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC. Eu me lembro que em algum momento da nossa discussão, que a gente ficou indo e voltando, né, sobre esse parágrafo, em algum momento daquela nossa conversa do mês passado, a gente questionou se o termo temporárias deveria se manter aqui ou não, e eu não me lembro o que a gente decidiu.
Se eu não me engano, Renata, essa era aquela hora que o Acaso tinha proposto falar sobre as discriminações de passado e presente, ou era de passado e futuro, eu não me lembro, que até a Regimeire fez uma fala final e explicando quem era, do teórico que fazia isso, do Tratado de Durban. E por que eu não tenho essa versão, Mara? Eu tenho essa versão. Deveria ter. Eu tenho essa versão. Mara, eu sei que eu tenho essa versão. Eu vou procurar aqui enquanto isso. Eu vou procurar também, mas eu deixo aberta a palavra para caso alguém tenha algum comentário nesse meio do caminho, tá? Se me lembro, a ideia de medidas especiais e temporárias é uma ideia pacificada já entre os intelectuais negros, o pessoal que pesquisa isso. Política afirmativa, num conjunto de medidas especiais e temporárias, é um conceito pacificado. Acho, salvo engano, que o que a professora Regimeire estava defendendo na outra reunião era que isso não há o que modificar, porque modifica o conceito já proposto na lei. Ah, tá. Então era esse o trecho que a gente estava considerando como vencido, então. Tudo bem. Isso. Eu, pessoalmente, vou chamar a atenção para o seguinte. Então, políticas afirmativas na universidade, conjunto de medidas especiais e temporárias. Desculpa, saiu da tela agora. Não, perdão, que na tela deu chilique, fala. E aí segue dizendo que fazem parte de sua política afirmativa e que devem ter como objetivo. Eu me pego sempre pensando que esse parágrafo definidor vai dizer como a gente entende, então, esse conjunto, essa política afirmativa, esse conjunto de medidas especiais e temporárias que fazem parte das ações afirmativas na UFABC. Então, a partir daí, pensar em como esse conceito já pacificado pode ser interpretado aqui. Então, considerando a nossa cultura, considerando o nosso sistema, dado as nossas experiências, assim, a gente tem vivência e experiência suficiente para, a partir de um conceito, entender isso no nosso universo, pequeno universo. Fico pensando, assim, nessa linha, porque esse segundo, política afirmativa, parece um tanto redundante. Acho que eu entendi a sua ideia, mas eu não consigo colocá-la no papel. Você teria uma proposta, Andréia, para colocar aqui no chat para gente? Sou só eu que estou vendo a câmera da Mara muito louca? Ou todo mundo está vendo? Só você. Quer dizer, não sei se é só você, eu tô vendo a Mara normal. Não, ela tá normal, mas a parte de cima da cabeça dela tá para baixo da câmera. Ela tá, tipo, dando a volta nela mesma, assim, na câmera. Tá aparecendo, sim, tá aparecendo. Tem uma faixinha embaixo. Isso, obrigada. Que bom, Ana, que vocês verem que eu não estou sob droga. Renata, se a gente só encurtasse em medidas especiais, só aqui pensando, medidas especiais e temporárias, cujo objetivo fosse reforçar o papel da UFABC em contribuir para a formação de cidadão, transformador da sociedade, por aí afora. Então, a sua sugestão é que a gente retire tudo isso daqui e coloque apenas isso daqui, certo? Cujo objetivo seja reforçar a universidade. Não sei se o papel da universidade brasileira, no caso, né, daqui para a universidade brasileira, talvez reforçar o papel da universidade ou da UFABC em contribuir com. Eu deixaria a universidade brasileira, André, porque é uma questão política aqui, mesmo que a gente não possa falar em nome de todas as universidades brasileiras, a gente entende que as políticas afirmativas devam existir e sejam papel de todas essas universidades. Então, eu manteria o Universidade Pública Brasileira. Eu achei o meu documento. Tá? Ó. Que belezinha.
Eu acho, Andréia, que o que a Regimeri estava nos ensinando era sobre essas discriminações do passado e do presente. Eu vou colar essa redação aqui, que era o que tinha ficado no fim. Então, assim, vamos ignorar absolutamente tudo que a gente falou até agora. Desculpa. Beleza. Adoro a parte do ignorar. Ignora tudo no passado, vamos começar do zero. Isso. Exatamente. Era isso que eu me lembro da discussão. Isso, né, Mari? Isso. Então, no fim da reunião... Então, tá. Então, agora que a gente voltou para o mundo, Renata, volta. Entende-se por política afirmativa no âmbito da UFABC medidas que têm como objetivo combater discriminações do passado e do presente, ampliando o acesso à universidade e qualificando a permanência, consoante ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC e demais normas institucionais pertinentes. E aí esse texto ficou bem mais enxuto, e, basicamente, a parte da mensagem que saiu, né, dessa redação, né, que a gente poderia pensar se vale a pena colocar, é isso daqui. São essas 4 linhas aqui do meio do caminho. Eu não sei se a gente precisa... Vou fazer aqui uma afirmação, né, fazer ponderações para os dois lados. Ao mesmo tempo que eu entendo que pode ser interessante colocar o objetivo mais amplo, né? Então, colocando aqui sobre o papel da universidade, formar cidadãos transformadores, a gente está olhando para duas coisas que são objetivos, jeitos diferentes de olhar objetivos. Então, isso daqui é o que eu quero das pessoas, como é que eu quero que as pessoas saiam da universidade, esse trecho em azul. E o que a gente colocou, né, o que a gente tinha definido na anterior, era uma coisa mais imediata de combate à discriminação e ampliação de acesso e permanência. É isso, né? Assim, fica muito mais enxuto e direto. Então, eu acho que eu vejo vantagem dessa definição mais curta, porque ela é mais direta no nervo, não que eu me oponha a essa ideia aqui, mas eu colocaria isso como resultado esperado, assim, é isso que a gente espera dos estudantes que saem daqui, isso não é muito objetivo na minha cabeça, mas vou deixar aberto, porque eu já falei demais. Renata, você acha que não existiria um espaço aí? Eu sei que a definição talvez não seja um momento de fazer algo muito longo, né? Uhum. Mas talvez um espaço para incorporar as duas questões. Então, o que é definido pelos autores que estudam isso, né? Então, o que é política afirmativa e como a UFABC, e quais são as frentes que a UFABC gostaria de ressaltar ou de trabalhar, ou como a parte de baixo. Então, não sei, manter... A minha ideia seria tentar casar as duas coisas, né? Então, existe uma definição de política afirmativa teórica que a gente concorda e aceita e quer trazer para o documento, mas especificamente aqui no nosso caso, a gente gostaria de ressaltar o papel da UFABC nas políticas afirmativas, na questão do combate aos preconceitos, às desigualdades, às questões de permanência. Então, isso era o que a gente tinha colocado inicialmente, né? Isso é uma coisa maior, só que me parece que nesse momento não é muito pertinente, porque esse parágrafo único é desse artigo que vai falar aqui quais são as competências da CEPAF. Então, de certa forma, eu entendo que isso que você indicou aí, de quais são as ações específicas, já estão meio esmiuçadas aqui nos itens. Não sei se faz sentido o meu raciocínio, Tati. Faz sim, eu entendi. Tá. Raí, por favor. Então, Tati, você estava no processo eleitoral, né? Então, eu acho que você não estava na reunião passada, né? Então, esse parágrafo é a única coisa que falta para resolver essa resolução. Ele está dando muito dor de cabeça, porque, por um lado, a gente iniciou querendo dizer o que é política afirmativa, que eu acho isso muito complexo,
Por outro lado, a gente quis resumir, e a gente não chegou no consenso. Então, a professora Regimeira lembrou que, não, viu, André, só corrigindo, não é que tem lei dizendo esse conceito. A professora Regimeira, depois eu pesquisei, ela disse que diversos autores utilizam esse conceito, né? Então, assim, eu particularmente, eu acho que tá bom, gente. Eu acho que quanto mais mexer, eu acho que mais complicado vai ficar. Eu acho que o texto tá bom, na minha opinião, tá? Aí não sei. A gente pode fazer um ajuste ou outro de um verbo, um substantivo ali, mas não mudar o contexto em si, na minha opinião, tá bom? Então, Raí, você está falando que o texto que está bom é esse que está aqui na versão anterior ou esse que está em vermelho, que foi o que a gente chegou no final da reunião como... Esse que está em vermelho, porque ele é subjetivo. Então, a gente queria deixar um texto menos subjetivo possível, mais assertivo. Então, acho que esse é o problema. E eu acho que esse texto aqui, tem por política afirmativa no âmbito da UFABC, me diz que tem como objetivo de combater as discriminações do passado e do presente, ele é bem subjetivo. Então, assim, ele dá uma amplitude. Do que quando a gente filtra muito, fica muito específico, também é problemático. Ampliando o acesso à universidade, ficando permanência, constante ao plano de desenvolvimento, né? Eu acho que está ótimo. E tem um ponto muito importante, né, nesse texto, que é o plano de desenvolvimento institucional da UFABC. Então, esse parágrafo diz o seguinte, que o plano de desenvolvimento institucional que vai reger essa questão das políticas afirmativas. Que a gente pode, no futuro, se achar que não é adequado, tentar mudar ele, né? O que vocês acham? Eu queria saber a opinião de mais pessoas. Pode eu? Claro, Andréia. Fico sempre pensando para esse parágrafo, gosto de buscar a nossa finalidade, né? A finalidade da CEPAF é consultiva, né? Ela é consultiva e deliberativa. Então, tendo a pensar que, ao deliberar sobre algo no futuro, ao deliberar sobre ação afirmativa no futuro, é nesse parágrafo que os conselheiros vão se pautar. Eu gosto de olhar desse ponto de vista. Então, no futuro, ao deliberar sobre o tema, eu vou precisar me ancorar aonde no regimento? Aonde eu vou buscar subsídio, referência para deliberar. Então, pensando nisso, para além do que tiver posto, né? Seja no pacto, seja na lei, né? Me faço entender? Às vezes sou meio retardada. Não, você fez entender sim, Andréia. Eu acho que isso que você falou nos reforça essa nova redação, né? Porque é isso que o Raí falou. A gente estava num movimento de tentar detalhar cada uma das discriminações, e aí a gente, né, discriminações, violências, e a gente começou a colocar vírgula, tal, e aí a gente percebeu que toda hora estava faltando. Quando a gente resume essas discriminações em discriminações históricas, né, que é isso daqui que do passado e do presente significa, a gente está colocando esse grande guarda-chuva, né? Mas acho que vamos continuar ouvindo mesmo. Acho que o Raí e depois a Lídia. Então, André, é o seguinte, quando a gente trabalha com terminologias que já estão conceituadas, já estão consolidadas na academia, não necessariamente a gente precisa deixar claro e transcrevê-la totalmente. A palavra política afirmativa, você tem inúmeras publicações, inclusive do governo federal. Gostei do cabelo, hein, Lídia? Eu ia falar a mesma coisa, eu estava esperando você terminar só para não te interromper. Não, mas agora ela deve aumentar. Quando ela falava, parecia para todo mundo bem grandão. Aí, o que acontece? A gente não precisa... Porque é o seguinte, se o cara quiser fazer alguma coisa que não é de acordo com o que é o significado do conceito de política afirmativa, a gente tem um monte de literatura, dissertações, teses que nos dão embasamento. Então, assim, a gente não tem que se basear... Essa é o regimento. Os conselheiros não vão se basear única e exclusivamente nesse regimento. Então, por mais que não tenha, de forma tácita, explicando item por item o que é política afirmativa, o que seria, você tem embasamento fora teórico. É a minha opinião, não sei se vocês concordam muito com isso, mas é a minha visão, né? Entendo o que você diz. Obrigado, Raí. Andréia. Lídia, por favor. Boa tarde a todos.
Eu concordo com o que... De novo, Raí, a gente está sempre concordando ultimamente. Eu acho que esse segundo texto ele está bastante arejado. E assim, entendo a preocupação da Andrea, mas como ele é subjetivo, que nem o Raí colocou, qualquer dúvida, ele contempla, porque ele não está especificando. Quando você especifica, a gente comentou isso na reunião passada, que a gente pode esquecer de alguma coisa, infelizmente, né? Esquecer de violências, esquecer de exclusões, mas a gente pode esquecer. E aí você pode ter alguma coisa ali. Se você fica enumerando, quando alguém querer colocar alguma coisa que não está ali, não está no regimento, CEPAF não pode deliberar. Então, acho ele ficando mais assim, enxutinho e arejado, você pode utilizar ele para qualquer coisa. E obrigado pelo capítulo. Não, Lídia, tá lindo. Eu tô com saudade do meu cabelo roxo, fiquei morrendo de inveja de você. Olha que tá chiqueza. Ele tem um azulzinho também. Eu coloquei um azulzinho dessa vez. Tá maravilhoso. Morri. Então, vamos... Tati, a gente pode, talvez, ver se alguém é contra essa redação, porque daí, se ninguém for contra, a gente já dá encaminhamento na reunião. O que você acha? Sim, não precisa colocar uma proposta contra a outra, né? Então, aparentemente, todo mundo está defendendo a parte do texto que está embaixo, não é isso? Isso. Uhum. Eu estou entendendo assim, mas eu não sei se alguém quer se manifestar de forma contrária. Acho que não, Renata. Acho que então tá bom. A opção é pelo que está destacado em vermelho. Então vamos pegar a versão correta do texto, que depois que eu achei, a gente pode fingir que eu tinha ela desde o começo, e fica assim, então, o parágrafo único desse artigo 2º. Se a gente venceu esse parágrafo, acredito, da mesma forma que o Raí, que a gente venceu a resolução comum, o regimento como um todo, né? Esse era o único ponto que faltava a gente definir, e a gente decidiu só não votar nos últimos 5 minutos, porque a gente estava perdendo quórum. Então, eu entendo que a discussão se esgota aqui. Chique, né? Falar assim. Posso deixar vocês tristes? Fala, Érica. É que na última reunião eu não pude comparecer e eu dei uma olhada. Tá. Assim, eu tenho uma coisinha que é super simples de mudar, que são trocar a palavra presidente por presidência. Porque não necessariamente teremos um homem na presidência da... E aí, para ficar mais fácil, está no artigo 7º, 8º, 10º, 13º e 18º. Eu vou dar um substituir aqui, tá? Daí tá. É mais fácil. E aí, como eu faltei, eu não sei como vocês... Como eu faltei, ó. Como vocês fecharam os prazos de envio? Érica cortou. Então, eu gostaria... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. O que eu queria saber é como ficou definida a parte de envio de pauta, de ata, essas coisas, e como ficou a parte de votos. Tá, eu vou só substituir aqui, e aí a gente vai lá, a gente discutir isso. Fecha aí com a mãe. Beleza. Vai tomar amanhã, viu, Érica? Mãe, fecha a porta, por gentileza. Fecha, aí a Camila vai amanhã. Viu? Sim, senhora. Desculpa, gente. Imagina. Prazo, né? Vou só achar aqui.
Tá, vai ser 10 dias, legal. Então, o que a gente também discutiu um tanto sobre, né? Porque como elas são mensais, a gente ficou com medo de ficar um vai e volta muito grande, então ficou 15 dias antes para que as pessoas enviem a pauta e 10 dias que esses documentos vão ter que ser enviados para as pessoas que são membro da CEPAF. Tá, e a parte de ata? A parte de ata, a gente decidiu por uma sinopse, se eu não me engano. Peraí. Aqui. As reuniões deverão ser gravadas, o áudio disponibilizado, os membros devem indicar quem lavrará a sinopse, que deve constar tal coisa e tal coisa. Mas, a princípio, a gente fica com a gravação e o áudio disponibilizado na íntegra para a comunidade. É isso? Então, eu vou lançar uma reflexão para nós. Eu estou no GT que está fazendo o regimento da Copa, e aí a gente colocou que... Meu filho aprendeu a abrir a porta, está muito divertido. Filho, fecha, amor. Então, tá, voltando, que aí desconcentra, fácil aqui. Então, eu estou no regimento da Copa, e aí a gente colocou um secretariado, né? Alguém secretariando a comissão. E aí a gente sabe que a Secretaria-Geral da Universidade não dispõe de pessoas para participar de nenhuma comissão a mais, porque eles têm poucas pessoas. Entretanto, se a gente não coloca no regimento e não gera uma demanda, nunca existirá secretários disponíveis para participar dessas comissões. Então, a gente colocou no regimento que teria um secretário, por mais que a gente se vire de outras formas para as reuniões acontecerem, para conseguir fazer as atas e toda a comunicação, mas que para gerar demanda a gente colocou no regimento, tudo bem que vai passar por vocês, né, para vocês votarem, mas a gente colocou uma ideia da solicitação, né, da demanda de um secretário dentro do regimento. Aí fica uma reflexão para todos, se isso é factível, se não é. A gente não colocou, vou explicar por que a gente não pôs, e daí depois eu abro para outras pessoas se manifestarem também. A gente não pôs, considerando que não tem esse secretariado, e que as pessoas que são conselheiras da CEPAF já são super sobrecarregadas, e aí a gente vai gerar uma demanda que, na verdade, vai cair sobre a gente mesmo. Foi esse o nosso raciocínio. Tavi, me corrige se eu estiver errada, ou me complementa se eu tiver esquecido alguma coisa, mas a gente abre aqui, se todo mundo achar que o raciocínio da Érica faz sentido, a gente modifica esse pedaço também. Tem uma lista de pessoas, Tati, eu não sei se essas pessoas querem falar de outros assuntos, eu imagino que sim, né, porque elas já estavam com a mão levantada, mas sei lá, vale a pena. Não, a gente ainda estava nesse ponto de pauta mesmo, eu não sei se é exatamente sobre essas questões que a Érica apontou, ou se são sobre outras, mas dentro desse ponto. Eu vou abrir, na ordem tá Felipe, depois o Pedro, e depois eu mesma. E me desculpem porque eu saí atropelando, porque eu não estava vendo que tinha gente levantando a mão. Perdão. Não, foi depois, Érica, tranquilo. Tranquilo, foi depois que você estava falando. Boa tarde. Felipe, por favor. Tá. Boa tarde, vocês me escutam? Boa tarde Sim. a todas as pessoas. Érica, inclusive, obrigado por levantar a mão, porque eu estava sem coragem, porque eu também não estive na última reunião e eu não sabia o que já tinha avançado do documento que eu tinha lido. Mas indo na onda, na mesma ideia que a Érica trouxe sobre o gênero, né? Eu queria ver como ficou o artigo 16. Por favor. Acho que é a Renata, né, que está com o documento aberto. Sou eu sim, Felipe. Eu estou só aqui pensando o que a gente faz. Se a gente vence esse artigo 11º e depois vai para o 16, ou se a gente vai pulando. Eu preferiria que a gente finalizasse esse artigo 11, porque senão eu vou ficar mais confusa do que eu já sou.
Daí, tudo bem, Felipe? O que você acha? Não, tudo bem. Acho bom. Aí eu anotei aqui que a questão de gênero no artigo 16, a gente vai para lá assim que a gente terminar esse 11, então. Pedro, o seu comentário é sobre o 11 ou algum outro? Olá. Na verdade, o meu comentário é que me chamou a atenção o item 5. Ele está logo acima desse parágrafo único. É um comentário bem específico de um termo que foi usado aí. Vocês acompanham o item 5? Fala propor políticas e programas de promoção e acesso à cultura, lazer, saúde. Lá no artigo 2º, né? Isso. Tem até um comentário no texto da Roberta Kelly, eu acho, sobre isso. Era do tópico que a gente estava discutindo anteriormente, então, né? Isso. Eu faria a proposta de trocar a palavra atividades físicas por práticas corporais e esportivas. É mais amplo. Atividade física implica qualquer movimento humano é uma atividade física, tipo, né? Dentro de determinados conceitos que se usa na nossa área da educação física, né? Aí os exercícios físicos já é uma coisa mais planejada. Então, acho que daria uma amplitude mais interessante colocar práticas corporais e esportivas nesse item. Acho que é uma coisa que não seria muito complicado da gente modificar, não. Eu também não acho, Pedro. Eu anotei aqui, e aí assim que a gente vencer o 11 e o 16, a gente vê a opinião das outras pessoas também sobre esse item, pode ser? Ok, sem problema. Obrigada, Pedro. O meu comentário é sobre o 11 mesmo. Eu acho importante essa questão que a Érica traz, né, da gente documentar as demandas, né? Existe uma demanda que pode estar subnotificada, mas que é muito conhecida, para concurso de servidores técnicos administrativos e toda a parte da administração da universidade. Por outro lado, o cargo de secretariado, né, secretária, foi extinto pelo governo federal. Então, não existirão mais concursos na área de secretariado, né? Os concursos vão ser de assistentes administrativos e a gente não tem mais essa função, né? Dentre as outras que também foram extintas pelo governo ao longo desses últimos anos. Então, eu acho que se a gente optar por colocar essa demanda aí, né, no sentido do que a Érica colocou, aí acho que seria interessante, em vez de usar a palavra secretariado ou alguma coisa assim, seria suporte administrativo, né, para reunião, né? Então, uma opção seria, idealmente, ou assim, sei lá, sempre que possível, as atas, né, e as sinopses deveriam contar com suporte administrativo da universidade para serem realizadas, algo assim, que não comprometa a gente de ter que fazer entre os conselheiros, porque eu entendo totalmente o que a Renata coloca, né, mas que registre que é uma comissão que tem a sua importância de ter esse suporte administrativo, né. Mas acho que evitar a palavra secretariado por conta dessa questão do cargo ter sido extinto, algo assim. Não sei se faz sentido. Era esse o meu comentário. Aí, Tati, deixa eu só entender. Você modificaria o próprio artigo 11º aqui, indicando que as reuniões contarão com assistência administrativa para o registro das sinopses e deverão ser gravadas e o áudio, é isso? Isso, ali até tem já um sempre que possível, né? Então, e aí o deverão ser gravadas sempre, né? Para a gente ter um registro, principalmente nesse formato, né? Mesmo quando ela era no presencial, a gente tinha o áudio gravado pelos gravadores, né? Então a gente sempre usava o áudio para fazer a ata, né? Agora, disponibilizar o vídeo está sendo muito bom nesse sentido, porque tira o ônus de produzir a ata, né? A produção da sinopse é mais tranquila. Acho que foi nesse sentido que vocês pensaram, né?
Foi. E aí, então, Tati, ó, eu, a partir do que você falou, eu tiraria esse sempre que possível daqui, porque vai ser sempre gravado. O parágrafo fala, caso a gravação não seja possível, então a gente tira essa condicional aqui e deixa ela como item de parágrafo, e a gente adicionaria um outro parágrafo aqui, falando sobre a assistência administrativa para alguma coisa desse sentido. Vou deixar assim meio no rascunho, porque eu imagino que o Raí também vai fazer um comentário sobre o artigo 11º, é isso, Raí? Isso aí. Legal, Renata, acho que está ótimo. Obrigada. Na sequência estão Raí e Érica inscritos. Então, eu já vou direto para o... né, porque o nosso tempo é muito curto hoje, eu já vou direto para o... Vamos ver. Então, eu sou a favor de colocar parágrafo 2º, mas colocar assim, ó, poderia ser o texto dessa forma. Fica o indicativo da necessidade de um assistente administrativo operacional para daí vocês colocam aí, lavradura de atos, sei lá como vocês quiserem colocar. Deixar o indicativo, né? Seguindo o que a Érica falou, no sentido de depois vai que de repente muda o governo, o Bolsonaro cai, e sei lá, e a gente consiga mudar essa precarização do serviço público e venha mais servidores. Então já fica o indicativo do que tem que revisar a ata depois. Ok? É isso. Eu acertei a redação, Raí. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Quando existe a gravação, não existe ata. Confere ou não? Mas é a gravação em vídeo ou quando tem gravação em áudio também não tem ata? Você está perguntando como é ou como a gente quer que seja, Érica? Porque como é, acho que a Mara e a Tati sabem responder melhor. Como é e como deveria ser agora. Agora fiquei na dúvida, você me deixou na dúvida. Porque Mara, assim, salva nós. Porque assim, se tendo gravação não precisa de ata, beleza, é uma coisa. Agora, se tendo gravação, vamos supor, só em áudio, precisa de ata, concorda comigo, Renata, que a gente já está absorvendo essa função de lavração de sinopse ou de ata entre os membros? Como é que eu posso explicar? Mas primeiro me respondam. Sendo gravado em vídeo, não precisa de ata? E sendo gravado em áudio, não precisa de ata? Essa é a minha pergunta. Aí depois eu passo. Em outros lugares, em outras comissões que eu estou, mesmo tendo a disponibilização do áudio na íntegra ou vídeo na íntegra, tem pelo menos uma sinopse. Mas eu não sei se essa sinopse ela pode ser desnecessária caso tenha essa gravação. E aí eu acho que a Mara sabe me salvar. Então, a gente tem feito aqui, desde que começou as reuniões pelo Meet, a gente não tem feito as sinopses. Antigamente, quando as reuniões eram presenciais, a gente disponibilizava os áudios e fazia uma sinopse. Então, assim, foi só porque nós começamos, assim como a gente tem deixado a gravação na íntegra, nós estamos dispensando a sinopse, mas cabe à comissão dizer se isso é necessário ou não. A comissão que vai decidir. Se vocês acharem que só ter o vídeo na íntegra é o suficiente, e aí, no caso de não ter as gravações, ter a sinopse, é uma decisão de vocês, tá? Tá, então, a minha sugestão seria o seguinte, que deveriam ser gravadas... que aí gravado em vídeo é só quando a gente estiver pelo Meet, né? Depois, presencialmente, vai ser em áudio, né? Então... O áudio sempre tem. Mesmo nas presenciais, elas são gravadas. Sempre tem. Então, o que eu sugiro é que, mesmo sendo em vídeo ou em áudio, que a gente tenha uma sinopse. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, porque às vezes a pessoa não tem 3 horas para assistir tudo e ler uma sinopse e acaba sendo mais objetivo. Esse é o primeiro ponto.
E um segundo ponto, eu reforço que não que fique indicada a necessidade de um assistente, mas colocar no regimento de que a tarefa de fazer a sinopse seria de uma assistência administrativa, e caso não exista a possibilidade, então, assim, a regra é ter uma assistência administrativa. A gente demanda, a gente precisa. Caso ela não exista, que entre os membros presentes se indique alguém para lavrar a sinopse. Entende a diferença? Porque a gente coloca do jeito que tá, parece que o geral os membros vão se virar e se tiver uma assistência administrativa, maravilhoso. Mas o que eu estou demandando é justamente o contrário, que a gente tenha uma assistência administrativa e se não tiver como, a gente vai se virar da forma que der, entende? Eu nem colocaria essa parte do a gente vai se virar na forma que der, porque já que vocês se viram, então a gente não vai atender a demanda. Eu colocaria como demanda mesmo, que caso a gravação não seja possível, mesmo a gravação sendo possível, né? Um assistente administrativo lavrará a sinopse da sessão fazendo constar. Aí eu nunca sei se é parágrafo, se é inciso, se é 1 e 2 e acabou. Deu para entender a minha proposta? Raí. Não, calma. Isso. Felipe, depois Andréia. Felipe, é isso. Lídia. Mara, você está com a fila aqui aberta também? Tô. Tá. Bom, então, sobre esse item 11, reforçando o que a Érica falou, concordo que é necessário uma sinopse por escrito, pensando na acessibilidade de pessoas surdas, por exemplo, e também na facilidade de arquivar e de localizar que isso pode gerar, né? Então, se eu preciso localizar alguma informação, eu abro a sinopse e consigo pesquisar. No vídeo fica mais difícil, né? E em relação também ao que a Érica falou da assistência administrativa, eu também concordo com o uso desse termo, em vez de colocar assistente administrativo, porque pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem cargo de secretária, pode ser, de repente, algum docente que tenha, né, esse interesse, enfim. Então, eu acho que a assistência administrativa é mais amplo, englobando, inclusive, qualquer pessoa que queira exercer essa função e não necessariamente vinculado ao cargo, tá? Então, era isso que eu tinha para falar do item 11, do artigo 11, e aí depois só reforçando, quando for falar lá do artigo 16 que eu tinha comentado, eu tenho mais uma outra questão, mas aí quando a gente chegar lá eu falo. Obrigado. Obrigada, Felipe. Andréia? Não, só uma reflexão também, assim, na linha da coleguinha, pensar que do que a gente está falando? A gente está falando de um servidor desenvolvendo determinada tarefa ou de uma estrutura organizacional necessária à composição. A mim parece que seria interessante nós pensarmos em termos de estrutura organizacional. Há necessidade de uma secretaria para a CEPAF, ou há necessidade de que a secretaria da PROAP, ou o gabinete da PROAP, assessore a CEPAF no sentido de secretaria. E não necessariamente um servidor fazendo isso ou aquilo especificamente, essa ou aquela tarefa. Mesmo porque faz parte das atribuições do assistente administrativo dentro da UF assessorar comissões. Já está naquele escopo, não necessariamente um servidor secretário, mas o servidor faz parte do escopo do servidor administrativo. Acho que valeria mais a pena pensar aqui, assim como no da PROAP, em estrutura.
a estrutura adequada, que é responsável por isso, por aquilo outro, né? Então, emitir documentos, dar encaminhamento, fazer a comunicação, enfim, todas as tarefas que forem elencadas. Só sugestão. Obrigada, Andréia. Lídia, a palavra está com você. Olha, gente, eu vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo, talvez entendendo o outro lado, de quem trabalha num gabinete e sabe o quanto é difícil. Então, assim, a gente colocar o que a gente, assim, não penso que é a CEPAF que vai dizer o que o gabinete vai fazer, o que a PROAP vai fazer. O que a gente pode colocar, se vai ter um assistente administrativo, se vai ser uma secretária, não, o que a gente pode indicar no documento é que tem que haver um registro, né? Seja em áudio, seja na forma de sinopse, ou os dois, se decidirmos isso. Como isso vai se dar, eu acho que é meio complicado a gente ficar discutindo. Aí, de novo, né, a gente está conversando sobre esse documento já faz um tempo, e aí a gente está entrando numa outra coisa, que, né, enveredando num outro caminho, e aí a gente vai ficar aqui a tarde inteira discutindo. Eu vi que a Tati falou da diferença, a sinopse e a ata são diferentes mesmo, né? A ata é um processo muito antigo, que antigamente a gente tinha até livro de ata, a gente fazia isso na mão. Ela é importante? É um documento. Embora hoje, com as gravações, assim, tudo nas universidades, isso existe, né? Faz parte, assim como a linguagem dentro de uma dissertação de mestrado, a ata tem que existir numa linguagem própria e tal. Eu vou perguntar, assim, a experiência também, quantas pessoas leem a ata antes da aprovação? Mínimo, viu? É muito mínimo. A gente sempre brincava que se colocar uma receita de bolo no meio de uma ata, alguém pode, assim, poucas pessoas vão descobrir que aquela receitinha estava lá. A sinopse funciona muito, porque na sinopse é aquele resuminho. Discutiu-se isso, aprovou-se isso, discutiu-se aquilo, aprovou-se aquilo. Então, a sinopse funciona bastante. Então, assim, é uma sugestão, gente, pelo amor de Deus. Só a gente, no documento, colocar a questão do registro, que é importante, e como se vai dar isso, a gente pode combinar de fazer depois, discutir depois, o gabinete pensar também como fazer, e depois a gente vê isso. É só uma contribuição. Érica, por favor. Então, eu só queria tirar uma dúvida com a Andréia, se o que ela está propondo gera uma demanda, porque assim, o que eu estou propondo gera uma demanda para a Secretaria-Geral, aí já acabaram de me dizer que não tem mais secretária, mas assim, seria uma demanda para a Secretaria-Geral. E, pelo que eu entendi, o que a Andréia propôs geraria uma demanda para o gabinete da PROAP. E aí eu concordo com a Lídia que isso é ruim, porque isso vai ser acúmulo de trabalho para os servidores que já estão lá, né? E não vai gerar demanda, né? Vai acumular demanda nos servidores que já estão lá. A minha intenção era de que, uma vez que a gente tem uma secretaria-geral, de que fosse demandado mais pessoas para aquele setor, para que conseguisse acompanhar as comissões. Aí eu queria perguntar para a Andréia. Pois não. A estrutura que a gente tem hoje na universidade, a Secretaria-Geral atende aos conselhos. Cada pró-reitoria cuida de suas comissões, seus comitês. A Secretaria-Geral não cuida de nenhuma demanda das pró-reitorias de extensão. Desculpa, das pró-reitorias. Não, entendi, ok. Entendi.
E além dos conselhos superiores, complementando o que a Lídia colocou, algumas comissões que não estão penduradas necessariamente dentro de uma área, elas também acabam contando com o apoio da Secretaria-Geral. Por exemplo, o CPPD tem um apoio da Secretaria-Geral. Por exemplo, o Conselho de Ética em Pesquisa em Animais, em Humanos, tem um apoio, porque são comissões que não são dentro de uma área específica. A CPCO, como a Sônia está colocando. Agora, a reunião da COPES, a reunião da SEC, a reunião da CG, a CPG, todas contam com o suporte de dentro da área mesmo. Então, basicamente, eu entendo que quem traria esse suporte é a própria PROAP, né? Seria a... Mas eu acho que eu concordo bastante, né? Quer dizer, eu não vim para falar isso, depois eu me inscrevo, desculpa. Não, então, aí do jeito que está escrito, eu acho que já contemplou o que eu estava propondo. Eu gostaria de... Peraí. Não, pode falar. Porque eu posso ter me expressado mal. Em absoluto, estou transferindo para esse ou para aquele lugar a atribuição, Érica, de jeito nenhum. É que, na forma como eu entendo, o regimento é um documento que elenca e regulamenta a organização e o funcionamento da área, do órgão, da instituição, enfim, do que quer que seja, no nosso caso, desta comissão. Pode até definir algumas atribuições e tarefas, mas, em essência, ele organiza o funcionamento. Então, o que eu defendo é que, tanto aqui quanto na PROAP, se for o caso, se for necessário, de acordo com o tamanho dessa comissão e o tamanho da pró-reitoria, se for necessário, tem que ter a estrutura, secretaria, e não aqui nesse documento nos ocuparmos de o que faz um servidor secretário, ou mesmo que seja um assistente, ou quem quer que seja que esteja ali ocupando o lugar de secretariar a comissão. Me faça entender? Não estou querendo transferir para a PROAP. Entendi, concordo plenamente. Nesse documento é para ter a ideia de uma estrutura, e não de um servidor. O servidor depois a gente aloca, depois de acordo com as condições, de acordo com a necessidade, competência, a gente aloca. Importa que aqui esteja registrado que existe o espaço e existem as atribuições específicas desse espaço. Ponto. É isso. Perfeito, obrigada. Posso falar, pessoal? Aí, claro. Ó, vou falar uma coisa, não quero que ninguém fique chateado, tá? Então, assim, que você sabe que quem me conhece sabe que eu sou vídeo direto. O Acaso fez um apelo na última sessão, e eu concordo com ele. A gente está tendo um problema sério de não conseguir avançar nas resoluções. E isso prejudica e muito, porque a próxima sessão de novembro vai ser a última do ano. Então, o que acontece? Não dá para a gente ficar revisando, assim, tudo bem, eu entendo a importância desse parágrafo, de outros, para a gente ir indo e voltando, como aconteceu na sessão passada e como está acontecendo nessa sessão. Então, eu acho que é importante, por exemplo, tem a resolução de política de diversidade sexual e de gênero, que é importante. Os movimentos sociais estão se organizando para novembro, jogar 2 outras resoluções, uma de acessibilidade e uma de étnico-racial, que é da mesma linha, que a ideia era fazer tudo junto, mas viu que era fazer separado. Então, isso me causa muita preocupação, de a gente não conseguir avançar nas resoluções, porque na reunião passada a gente já tinha ido, olhado tudo, a princípio era só um parágrafo, agora já apareceu mais 3, 4. Aí daqui a pouco a gente vai ficar numa redundância gigante. Então, acho que assim, a gente vai ter que trabalhar de uma forma a pensar, que eu acho que essas interações é muito importante. Eu não estou dizendo que não seja, que nesse ponto do parágrafo 11 é muito importante, mas a gente tem que ver isso previamente. Entendeu? Então, sei lá, pensar em algum mecanismo, ou já mandar por e-mail, pensar, já vou mandar por e-mail algumas sugestões, para o relator já pensar, do que a gente ficar começando do zero na reunião. Porque senão o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai estar em novembro discutindo ainda essa resolução, que já está na 3ª sessão. Entendeu? Então, assim, é um apelo que eu faço, justamente porque próximo ano é ano da eleição da reitoria, então a gente está querendo avançar com algumas pautas, né? Que nem, por exemplo, tem o regulamento da CPET ainda, outras coisas que a gente precisa fazer antes de que o caos aconteça no próximo ano. Mas tudo bem, voltando agora para o parágrafo, eu concordo com a Érica, que assim, ó, vamos falar, a gente fica dando anuência à precarização do trabalho, tá? A questão é, não tem servidor agora, mas a gente tem que pensar a longo prazo.
Então, a responsabilidade da ata é da PROAP. Então, assim, eu sugiro que coloque, parágrafo 2º, a responsabilidade da sinopse será... a PROAP ficará responsável de indicar alguém para fazer sinopse, ou algo assim, pensar algo assim. Tem que dar nomes à questão. Jogar a pessoa, colocar pessoa administrativa, o que seria? Essa pessoa administrativa é da FABC ou não é? É servidora ou não é? Então, coloque a responsabilidade na PROAP e a PROAP verá como que ela vai fazer isso. E não precisa colocar em caso não conseguir, não. A PROAP tem que conseguir. A PROAP pode, por exemplo, se colocar sob a responsabilidade da PROAP, pode ser que a PROAP negocie com a gente e fale, olha, não tem ninguém, quem poderia fazer, cobrir esse servidor? Aí seria uma negociação, como posso dizer, informal. Mas ficou no documento claro que a responsabilidade de fazer a sinopse é da PROAP. Quem é a pró-reitoria que cuida da CEPAF? PROAP, correto? Então a responsabilidade da PROAP tem que ter sinopse, porque tem pessoas que não enxergam, quer dizer, que não escutam, tem pessoas que não vão poder visualizar, entendeu? E o texto, tendo várias possibilidades acessíveis, a pessoa vai escolher qual é o melhor mecanismo, que é o áudio, que é o vídeo, mas a sinopse é importante. Outra coisa, quem vai assistir 4 horas, tá? Quem vai tirar o dia para assistir 4 horas de sessão? Então, a sinopse ela vai estar os pontos-chave, entendeu? Tipo assim, a gente levou 3 dias para fazer essa resolução. Na sinopse, vai estar dizendo, ó, foi aprovada a resolução tal, item tal, ponto. A pessoa não precisa saber o que foi discutido, o que foi, o que voltou, entendeu? Minha opinião. É isso. Tá, então agora sou eu. Algumas questões já foram aí dirimidas, então não vou voltar nelas. A única coisa que eu queria falar em relação à fala da Lídia sobre ata e sinopse, nós chegamos a verificar porque assim, algum tempo atrás, fizeram uma denúncia, foi praticamente foi uma denúncia, tá? Mas aí nós fizemos uma consulta à PJ e como nós colocamos o vídeo, a gente não precisa fazer ata. A sinopse dá conta do que a gente precisa, tá? Então, eu acho que deixar registrado em sinopse é o suficiente para não ter mais nenhuma discussão em relação a isso. Concordo, Raí, que as sessões elas estão ficando vai e volta. Então, assim, como sugestão, e isso assim, são sempre muito importantes todas as discussões, mas o que a gente pode combinar aqui é que quando a gente tem um documento e que ele vai ser continuado a ser discutido, que ele seja mandado por e-mail, para aqueles membros que não estiveram aqui possam ler e saber em que pé que está a discussão, porque, inclusive, a gente pode já ir discutindo isso por e-mail, né? O e-mail todo mundo recebe, vai discutindo, para quando chegar na próxima reunião, a gente saber exatamente quais pontos que tem que ser ainda destacados, porque senão a gente fica realmente nisso e tem muita coisa para fazer. Mesmo sabendo, hoje vai ser mais curta a reunião, mesmo sabendo que vamos precisar da próxima, pode ser que a gente não consiga vencer toda a pauta, tá? Então, era só isso que eu queria dizer. Felipe? Eu concordo com os encaminhamentos da Mara, do Raí, de fazer a discussão prévia na reunião. E olhando depois das discussões, eu acho que eu deixaria como está nesse momento de que deve constar a sinopse, mas não colocar quem vai fazer esse documento, quem vai fazer a sinopse, porque esse documento, essa resolução, ela é fixa e as gestões, tanto da comissão como também da PROAP, que seja da reitoria, enfim, elas vão mudando, então deixa para, naquele momento, a comissão verificar a melhor forma de fazer essa sinopse. Então, essa é a minha sugestão. Eu também concordo que do jeito que tá bom, e aí o caso seria, se necessário, a CEPAF demandar da PROAP e a PROAP demandar servidor. Tá, então eu não preciso nem colocar a proposta do Raí eu retiro. Decida. Tá certo. Combinado. A gente consegue, então, seguir para o próximo artigo, que é o artigo 16. Posso... Uma consideração, por favor. É da mesma linha do que a Érica falou em relação aos gêneros, né, que são citados. O primeiro item já fala o pró-reitor, né, sendo que pode ser uma pró-reitora também em algum outro mandato. Isso
segue para todos os itens, basicamente, daí para baixo desse artigo, né? Sempre, aí no caso, sempre no masculino, né? Um representante da pró-reitoria, daí eu acho que eu não sei se já foi discutido isso, né? Mas de repente pensar em alguma, ou citar, né, citar as duas opções de gêneros que estão na nossa língua, né? Oficializadas, uma vez que o documento é oficial, por mais que eu seja favorável de outras formas, mas o que eu aprendi, por exemplo, uma vez que a gente fez uma consulta junto com algumas pessoas, foi colocar em ambas as formas, né? Então, exemplo, uma representante. Então, essa observação, e acho que tem gente muito mais capacitada para falar do assunto, mas é algo que me chamou a atenção. A gente começou a reunião da semana passada falando sobre esse tema, e é um tema super importante. A gente decidiu por manter o documento dessa forma por enquanto, porque não há na UFBC uma forma... uma forma geral de se fazer essa flexão de gênero, e por sermos contrários à flexão binária de gênero, a gente também prefere não colocar essa flexão, porque a gente estaria incorrendo em erro da mesma forma. Então, a gente preferiu manter o documento como ele está, e no futuro ter uma indicação institucional de como é que devem ser feitas as flexões de gênero de forma ampla na instituição. Então, foi por isso que várias questões de gênero se mantiveram no documento. Então, na verdade, a minha proposta é que a gente não faça essa alteração, porque qualquer alteração que a gente faça que seja binária também vai estar tão errada quanto. Tá, eu já agradeço desde já a sua explicação e queria ouvir também o Raí, tá com a mão levantada, acho que é sobre esse item também. Então, é o seguinte, eu acho que a forma que foi feito o documento que ficou essa questão, porque a gente pode utilizar de forma neutra, como eu usei a gente usou, né, na resolução, né, Rena, da política afirmativa, só que é o seguinte, foi dito isso na reunião passada, então eu acho que teria que revisar todo o documento. Isso geraria outros problemas, a gente teria um problema sério. Então, eu acho que desde o documento como está, e fica o indicativo sempre utilizar, por exemplo, pode colocar, por exemplo, uma pessoa servidora da UFABC, como a gente colocou na outra resolução. Tem formas de burlar o sistema aí, cisnormativo, né? Concordo. Mas, o que acontece? Não dá para fazer essa resolução. Então, senão a gente teria que revisar tudo. Mas eu concordo com você, Felipe, sim. Vocês vão ver na resolução, se chegar a ler, a resolução de políticas de diversidade sexual, a gente colocou indicativo numa diretriz para que tenha todos os documentos da UFABC, a linguagem inclusiva, e colocou lá na da reitoria, né? A gente vai discutir a resolução. Então, esse documento ele já está dizendo, né? Vamos ver se passa no conselho isso, mas tudo bem. Tá bom, eu agradeço também, Raí. E então mantenho aí eu retiro, na verdade, né, a minha questão. E a última coisa no artigo 18, isso é rápido mesmo. Aqui no meu está escrito 2 vezes a palavra designadas pela PROA, pela CEPAF. Tá mesmo. E aí, eu aproveitando essa deixa para perguntar se vocês pensaram numa revisão de formato, assim, enfim, esses detalhezinhos assim de formatação. Se quiser, eu me coloco à disposição para ajudar, que eu tenho alguma experiência nessa parte. Eu sei que o Wellington é muito bom nisso, mas ele tá de férias, então se precisar eu também me coloco à disposição nessa parte aí. Era isso que eu tinha. Obrigado. Obrigada, Felipe. E aí, então, vencidas essas questões, fica só o item 5 do artigo 2º, com a proposta do Pedro, de ampliação da ideia aqui, né, ao invés de atividades físicas, o termo ficaria práticas corporais,
e esportivas. Alguém é contrário a essa? Alguém é contrária a essa sugestão do Pedro? Maravilha. Isso posto, temos. Se ninguém mais tiver nenhum comentário, a gente pode colocar o texto em votação, Tati. Perfeito. Então, acho que como a gente já foi contribuindo e consensuando, mesmo naqueles pontos que a gente tinha divergência de opinião, acho que a gente também pode fazer a votação por aclamação. Então, solicitar que aqueles que estiverem de acordo com a versão final, agora que a gente tem do regimento da CEPAF, permaneçam como estão. Aqueles que se abstiverem ou forem contrário, por favor, se manifestem. Como ninguém se manifestou, então a gente considera aprovada o texto final do nosso regimento e acho que, se a Renata não tiver nenhuma oposição, a gente vai agradecer e utilizar, sim, os serviços do Felipe para fazer uma revisão textual geral, né, e ver se a gente tem algum erro de digitação e tal, e aí mandar, de acordo com o que o Acácio me instruiu, tem uma comissão que está cuidando dos regimentos de todas as áreas, né? Então, esse esforço que a gente está fazendo aqui, ele está sendo feito por todos os setores da UFABC. Então, a gente vai mandar para essa comissão de regimento, que agora a gente já tem o regimento da CEPAF, em breve teremos o da Copa também. Tá? Obrigada, Renata, por conduzir o trabalho, o GT, enfim, todo mundo que colaborou com a reunião, com a discussão desse ponto. Raí, você... Oi. Deixa eu só agradecer formalmente aqui a Tavi e a Roberta Kelly, que, na verdade, eu não liderei nada, eu só sou mais falona do que as duas, porque o trabalho delas foi impecável, e sem elas isso não teria saído do lugar. Então, só para deixar, para dar a glória correta às pessoas. Obrigada, é importante mesmo. Obrigada, Roberta e Tavi, e a todos que contribuíram aqui na reunião. Raí, temos meia hora para o próximo ponto de pauta, né? Eu acredito que talvez não seja suficiente, mas já temos uma sessão agendada, mas eu acredito que dá para fazer a apresentação, né, geral da proposta. A maior parte das pessoas já relataram até que já deram uma olhada no documento e tal. Você já tinha feito um informe, né? O Acácio me falou aqui na própria CEPAF, então eu passo a palavra para você apresentar a proposta e a gente iniciar a discussão, sendo que o nosso teto é às 16 horas, aviso para quem chegou um pouco mais tarde, porque eu vou representar a UFABC como preposta numa audiência trabalhista, tá? E aí a gente já continua, já está agendado a continuação para a próxima quarta-feira. Então, boa tarde, pessoas. Eu nunca fui relator, vocês me ajudem. Eu sou uma pessoa bem tranquila, não sou nem um pouco acelerado, então qualquer coisa vocês gritem, para! Aí eu paro, entendeu? Então, assim, o que eu sugiro ser feito agora? Eu vou pegar o documento, que eu nem sei como compartilhar, vocês me ensinam. Aí eu vou explicar como foi feita a história do documento para vocês entenderem, porque assim, e eu fiz uma metodologia, quer dizer, a Prisma fez, né? É porque eu fiquei coordenando, que ajudou muito, que eu acho que a gente pode usar essa metodologia nas próximas resoluções. O que eu fiz? Eu já procurei todas as áreas envolvidas. A Prisma mandou e-mail. A Prisma, nós temos 40 pessoas na gestão. Eu sou do articulação, então eu sou o cara que articula. Então o pessoal da comunicação mandou e-mail para todo mundo, bombardeou todos os setores. Somente a reitoria que não quis falar com a gente, a PROEC e a PROPG. O restante até o ouvidor falou. Então a gente mandou para os proreitores. O Charles Murphy disse que não tratava esse tipo de coisa com o aluno, então enfim, né? Aquela coisa, quando a coisa vem de baixo para cima, o povo não quer atender. A reitoria também disse que falaria só com a PROAP. Assim, a Prisma fica revoltada com esse tipo de coisa, sabe? Porque, assim, não custa ouvir, né? Enfim, aí depois chega lá no consultor e eles falam, não pode isso, não pode aquilo, porque não foi discutido antes. Até como que chama? O pessoal da SUGEP, que bem escondidinho, falou com a gente, o Eduardo, né? Que é o procurador. Então, assim, que é o... É superintendente, é isso? Eu não sei o cargo dele. Então, o Silas ajudou a gente pra caraca, a Fernanda Cardoso, quase todo mundo, né? Com exceção desses três aí.
Então, assim, eu vou tentar compartilhar o documento e eu, além de explicar, eu vou precisar de ajuda de vocês em alguns pontos que a gente não venceu. Vamos ver. Uma janela, uma guia, deixa eu ver se é uma guia. Não. Eu não sei compartilhar esse negócio, vou aprender aqui. Se você tiver com ele aberto no Google Drive, Raí, você pode... Achei, consegui. Vamos ver se vai. Tá. Aí, perfeito. Perfeito, tá aparecendo. Já aprendi, ó. Aí, como que eu faço? Eu vou mexendo nele mesmo? Isso, e aí você não vai estar vendo a gente. Então, a gente eu coloco 2 telas, avisa qualquer coisa. Vou colocar 2 telas, só um pouquinho. Raí, só dá Ctrl+ para o documento ficar maior, para as pessoas poderem ver melhor o que está escrito. Pode deixar. Deixa eu só... Eu vou colocar a tela dupla no meu Note, aqui que fica mais fácil. Ampliou? Está muito grande? Diminui? Ampliou. Tem uma setinha aí embaixo no canto direito da sua janela do Chrome. Clica nela, que esses negocinhos vão embora e você fica com mais espaço de tela. No Chrome, onde? Canto direito inferior da sua tela, abaixo disso daí que você tá. Perfeito. E aí você tem mais espacinho aí para mostrar as coisas pra gente, porque não tá dando. Eu acho que com Ctrl+, ele aumentou a tela e não o documento. Dá Ctrl- e ali onde está escrito 100%, isso, aí é onde está escrito 100%, no canto, isso, aí você põe 150, aí... Aí o que vocês acham? Tá muito? Acho que tá um pouquinho grande, 150 acho que resolve. Aí, acho que agora tá bom. Tá. Então tá, vamos lá, gente. Ó, o nome, eu entendo o seguinte, a Andréia, que entende mais essas coisas de lei, tá? Que o nome, eu trabalhei muito tempo na área de direito, no regulatório, então sempre nós tínhamos cuidado das pessoas entenderem pelo título do que se trata. Então, se você coloca política sexual e de gênero, muitas vezes as pessoas não vão saber do que se trata, principalmente as pessoas leigas. Então, nós entendemos a Prisma que é interessante já dizer no enunciado do que se trata, por maior que ficasse. Né? Então, ficou como estabelece a política de diversidade sexual e de gênero da Federal do ABC, com foco na promoção da igualdade e equidade de gênero e no combate às violências contra as mulheres e as pessoas LGBTQIA+. Então, assim, ó, eu não estou conseguindo ver a tela de vocês, que para mim está melhor ver assim. Então, se eu quiserem me interromper, é só falar, tá bom? Então, o que acontece? Com esse enunciado, eu vou explicar por que a gente fez, né? Eu acredito que todo mundo ouviu nas últimas reuniões. Na primeira reunião, acho que estava todo mundo. Se não tiver alguém, me fala. Nós criamos essa política inicialmente pensando na questão das pessoas trans na UFABC, que está tendo problema generalizado de transfobia, principalmente entre os docentes, mas esse problema não se restringe a docentes, tem problemas com TAs, problemas entre alunos, enfim, é generalizado porque é estrutural. E essas violências não é só contra pessoas trans, tem também contra outras pessoas LGBTs. E como a gente coloca na própria resolução, pessoas com corpos dissidentes, né? Tudo que é diferente gera preconceito e discriminação. E nós entendemos que é interseccional, a gente coloca aqui a luta das mulheres, os direitos das mulheres e dos LGBTs, porque a questão da LGBTfobia ela está associada à misoginia. Então, as pessoas elas têm preconceito contra as pessoas LGBTs porque esses corpos divergentes, corpos dissidentes, eles se associam muitas vezes à feminilidade. Então, a gente tem também preconceito também contra a masculinidade, mas é quando o feminino tenta ser masculino. Então, está tudo muito associado à misoginia. Então, por exemplo, uma mulher lésbica, que a gente chama de sapatão, a gente ressignificou o nome, e ela é masculinizada, e ela sofre estupro corretivo. O cara estupra ela e fala, vou te mostrar para você o que é ser homem, né? Então, ele vai lá e estupra ela, simplesmente porque ela está deixando aquele lado que ele é misógino, né, que ele vê como misoginia, para ir para o lado masculino, que ele não aceita isso, com a mulher com vagina queira ser um homem. Desculpe falar as expressões, está incorreta, mas é as expressões que as pessoas falam. E o mesmo ocorre
com a feminilidade. As pessoas que... A palavra queer, em inglês, significa bicha, né? Então, aqui no Brasil, as pessoas estão querendo ressignificar a palavra queer, chamar de bicha. Algumas pessoas dizem que é muito mais ampla, enfim, uma discussão ampla. Mas o que seria o queer? Aquela pessoa que é dissidente, né? Tem expressão de gênero dissidente, gênero dissidente. Então, a gente entendeu que não tinha como tratar das políticas de combate às violências contra os LGBT sem tratar as políticas de combate às violências contra as mulheres. Porque é muito interseccionado, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, gente? Então, o que a gente tentou fazer? Agora, a gente tentou colocar as duas questões de direitos juntas. Então, nos considerandos, né? O que está em amarelo é o seguinte: eu mandei para vocês algo e depois pessoas corrigiram, mandaram correções. Por quê? Qual foi a estratégia que a Prisma fez? A Prisma pegou a resolução da Universidade Federal de Uberlândia, que ela tem o mesmo formato dessa, e nós adaptamos para a Universidade Federal do ABC. Assim que a gente adaptou, porque se vocês perceberem, tem que conhecer a estrutura da UFABC para fazer essa resolução, né? Nós mandamos para alguns ativistas de direitos humanos que a gente conhece, que a gente tem uma rede muito grande, e essas pessoas do Rio de Janeiro, de vários estados, nos assessoraram. O interessante é que mudou pouca coisa, mas o pouco que foi mudado... Já vi um erro aqui, ó. O pouco que foi mudado foi bem significativo, né? Então, nesses considerando, a gente tentou colocar o embasamento jurídico. Então, o artigo 1º da Constituição, artigo 5º, os pactos em direitos humanos, os protocolos de direitos humanos, as declarações, as conferências, e colocamos também indicativos do Ministério Público, como essa publicação de assédio moral. Então, nós colocamos, por exemplo, também as questões da UFABC. Então, a grande parte dos considerandos é o que foi dessa parte aqui, ó, para baixo, é tudo da UFABC. Então, nós colocamos a resolução CONCEP 105, que fala sobre a inclusão do nome, respeito do nome social, que, inclusive, é um problema que a gente está tendo agora. A questão do regulamento dos banheiros segregados por gênero, que foi uma proposta da Prisma e foi aprovado pela CEPAF e virou portaria da reitoria. Essa recomendação sobre o GT de assédio das mulheres, que foi a Regimeire que colocou. Também foi colocado a questão do Pacto de Direitos Humanos, que muitas das coisas que estão aqui estavam no Pacto. Também foi colocada a questão da CG, do projeto pedagógico, da disciplina, enfim. Essas questões aqui vão embasar as diretrizes, as diretrizes, os objetivos e o que a gente está delimitando para cada área ser feito. Aí, qual é a estrutura que a gente criou? Colocamos os princípios, que a André ajudou bastante, viu, André? Muito obrigado, porque escrever princípio é difícil, né? Então, a política, nós explicamos o que é a política, então nós fizemos questão de colocar discriminadamente o nome de cada uma das letras da comunidade, porque muitas pessoas não sabem o que significa LGBTQIA+. Explicamos que era uma política interseccional com a política das mulheres. Explicamos o que se entendia por pessoas LGBT. E nós, esse da política, entramos nos princípios. Os princípios, ele vai ser o guarda-chuva de toda a resolução. A partir dos princípios, os princípios eles são gerais, né? Como cidadania, dignidade da pessoa humana, respeito às mulheres e aos LGBTs. Esse princípio é o que vai reger toda a resolução. Aí, nas diretrizes, quer dizer, os princípios da Jandé ajudou a gente bastante, porque eles estavam muito específicos, alguns pareciam objetivos, né? Que nesse aqui não era para estar aqui, mas a gente vai corrigir. Nas diretrizes, nós acabamos sendo um pouquinho mais específico, que é o dizendo mais ou menos o que a universidade tem que fazer. E nos objetivos, a gente é totalmente específico. Então, assim, um depende do outro, né? Então, as coisas para estarem lá embaixo, para fazer as proretorias, tem que estar constando num desses três. E aí a gente entra na parte organizacional. Então, a política ela vai ser dividida em acolhimento,
ensino, pesquisa, extensão e governança. E nós começamos a delimitar o que cada área vai fazer. Então, a Andréia, eu acho que ela entrou na edição do documento representando a PROAP, acredito eu. Então, a gente chamou pessoas de cada uma das áreas para... porque o nosso medo era escrever as coisas, depois chegar no Consune e o pessoal falar, ai, não é bem assim, ai, vocês escreveram a coisa nem consultaram a gente, ai, vocês estão ferindo a competência. Então, tudo que está aqui agora, a gente passou por umas 5, 6 correções. Já as áreas aprovaram, tá? Todas as áreas aprovaram. Então, não tem nada aqui que as áreas não tenham aprovado. Então, assim, a PROAP, nós damos alguns objetivos que ela tem que fazer para a resolução. A Prograde, é interessante essa parte daqui, a Prograde, porque nós tivemos um problema sério com os centros. O que a gente fez? Fez reunião com todas as chapas que foram eleitas e que não foram eleitas, com todas as chapas que estavam concorrendo. E a Prograde, ela pegou e explicou para nós que tinha um problema sério, que tudo é jogado para ela. E quem tem contato direto com o docente é os centros. Então, nós conversamos com todas as chapas, principalmente com as eleitas que nós apoiamos, e elas concordaram com essa parte aqui e disseram, Raí, joga lá, coloca o nosso nome lá. Foi um pedido das próprias direções de centro. Então, esses aqui, por exemplo, foram coisas que foram colocadas novas, mas eles concordam, tá? Que não está no documento de vocês. E no final, nós demos um direcionamento maior para a direção de centro, para ficar claro que a obrigação é deles, que eles têm que articular junto com a Prograde. E aí nós fizemos também para PROPS e PROPG, essas áreas foram as únicas que não verificaram, a PROPS e a PROPG, porém não vamos ter muito problema, porque a gente consultou alguns servidores da área deles, informalmente, e na prática ela repete o que está no artigo 9º da Prograde. Então ela é um espelho, só adaptando. Então, conversamos com a pessoa da Prograde, então não há, por exemplo, problemas de competência aí. Porque as competências da Prograde e da PROPG são muito parecidas, porém muda o público-alvo, né? Então, teve que fazer só algumas adaptações. O da PROEC também. A PROEC, ninguém da PROEC olhou. Mas o Silas foi da PROEC muito tempo. Então, ele fez essa vistoria para a gente, deu uma olhadinha aí, e a gente não tem problema. Foi um dos poucos artigos, esses 3 aqui, que não teve muita modificação. Porque ele está bem em consonância mesmo. Mas a Lídia pode olhar melhor. A APU, nós tivemos uma conversa maravilhosa, que eu nunca esperei que ia ter com a APU, através da Simone. A Simone nos orientou toda a resolução, porque nós tínhamos um problema sério com respeito às pessoas servidoras e com respeito às pessoas terceirizadas. A Simone nos orientou, praticamente deu uma aula para nós, de como que a gente podia incentivar que a política de diversidade sexual para as pessoas terceirizadas e para as empresas terceirizadas. Então, ela utilizou até o estatuto da UFABC, portarias, enfim. Então, tudo que a gente cita de terceirizados e empresas terceirizadas está dentro das regras da UFABC. No início não estava, mas a Simone nos orientou, a gente alterou. Então, por exemplo, não podemos obrigar ninguém a dar curso para terceirizado. Mas a Simone falou para a gente, coloca que vocês vão dar vagas para os terceirizados. Né? Então, assim você não está obrigando eles, mas todos os cursos que a APU tiver que fazer, ela vai dar uma vaga, promover e oferecer cursos de formação e capacitação com temática de diversidade sexual e de gênero voltados para pessoas servidoras da APU, com vagas disponíveis para pessoas trabalhadoras terceirizadas e parceiros que estão sob gestão. Então, a gente não está obrigando a fazer, mas vai ter vaga para eles. E entrou na questão dos editais, que foi o que a Simone falou, Raí, coloca que para mudar os editais. Vamos mudar os editais e nos editais vamos dizer o que a gente quer das empresas com respeito à questão de equidade de gênero, a questão de capacitação. Então, a gente colocou, tanto nas diretrizes como aqui embaixo, para a PROAP, para a APU, a questão dos editais, como, por exemplo, garantir que todos os editais de contratação de empresas terceirizadas e prestação de serviço fomente a equidade de gênero nos recursos humanos, assim como se comprometam a capacitar. Então, assim, a ideia é que nos editais conste esse tipo de coisa. Aí entrou aqui na SUGEP. A SUGEP, o superintendente, ele revisou tudo. Então, o que está em amarelo foi porque a gente adaptou baseado no que ele falou. Então, está perfeitinho aqui, né?
A gente queria ter mais coisas, mas enfim, o que tem para hoje é isso. Porque a gente não entende muitas competências, ele explicou para nós que não daria certas coisas, mas eu acho que é um bom caminho, porque nada a gente acaba incluindo a SUGEP nas resoluções. A ouvidoria, o Silas fez conosco, nós gostaríamos também de mais, mas no final ficou isso aí, mas ele está de acordo com o que está aí, a gente adaptou de acordo com o que ele falou para nós, tá? A da reitoria, a gente não teve contato com a reitoria, mas enfim, é uma coisa importante que a André perguntou, mas vocês articularam com a reitoria, vocês, foi uma conformidade, não lembro direito a pergunta, fizeram acordo com a reitoria, mais ou menos isso? Não necessariamente, o que a gente não pode é ferir o estatuto e ferir a competência da reitoria. Mas a gente pode, como resolução, que vai ser do Consune, que é o órgão superior à reitoria, dar indicativos do que a reitoria tem que ser feita, fazer. E a própria reitoria vai corrigir isso no Consune, entendeu? O que a gente não... A ideia dessa resolução, ela é quebrar paradigmas, não é manter o status quo. Então vai mexer com algumas questões sensíveis que nunca ninguém mexeu. Então, assim, querendo ou não dá para a gente seguir a cartilha que está agora. A gente está criando uma nova cartilha. E aí a reitoria ela fica responsável pelo acompanhamento institucional. Algumas sugestões foi dada, acho que foi pelo Silas e pelo superintendente. E nós criamos, no final da resolução, a Comissão Permanente de Acompanhamento. A Renata sugeriu para jogar lá nas diretrizes, a gente jogou, tá, Rena? Essa parte, porque não tinha, falando da comissão. Então, a comissão é mais uma comissão que a gente cria, mas essa comissão, ela vem com o objetivo de monitorar essas políticas para ver se a UFABC está tendo equidade de gênero, enfim. Então, a diferença dessa comissão que ela tem um representante da reitoria, que foi uma sugestão que deram, foi um docente, eu acho que foi a Alessandra Teixeira, do Núcleo de Gênero, tá? E as disposições finais. É basicamente isso aqui. Uma coisa interessante é que nós colocamos em alguns pontos que o Núcleo de Gênero concordou, o Núcleo de Gênero participou na elaboração. A gente colocou que o Núcleo de Gênero iria servir como um embasamento para a criação de alguns cursos. Então, o próprio Núcleo de Gênero concordou e nós colocarmos os nomes deles. Agora, para encerrar minha fala, que eu já falei bastante, duas coisas que eu peço para vocês. Nós não conseguimos, principalmente para a Roberta Kelly, ou para as outras mães, que eu não sei mais quem tem filho aí, eu acho que a Érica tem, pelo que eu vi, uma criancinha, né? Nós não colocamos nada para mães e pais. Eu não quis me atrever a colocar isso porque eu não tenho filho, né? E eu não achei ninguém para colocar. Então, por exemplo, eu acho que é importante citar, de ter espaços, enfim. Se vocês puderem pensar sobre isso, que eu acho que ela vai ficar incompleta e vai gerar problemas se a gente não colocar nada citando mães e pais nessa resolução. Inclusive, o espaço lá que foi criado lá em São Bernardo, nós colocarmos nessa resolução, que vai ter um espaço para mães e pais, enfim, colocar nessa resolução para dar mais segurança. E outra questão que faltou é a questão que a gente pouco falou de questões virtuais, né? Então, se vocês puderem pensar sobre isso. Então, hoje é só um resumão, é basicamente isso. Se quiserem falar, fique à vontade. Raí, bom, eu agradeço muito, acho que foi ótimo o jeito que você escolheu, porque você apresentou o geral, o porquê, o histórico das discussões, né? Acho também muito salutar que você já tenha entrado em contato com as áreas, porque isso vai facilitar bastante a discussão no futuro, tanto aqui quanto nos conselhos superiores. O que eu sugiro? Dado o nosso teto agora às 16 horas, eu sugiro que a gente anote a ordem das inscrições aqui, que a gente não comece a fazer a discussão. Então, a gente já arraste os inscritos que estão aqui, né? Então, deixa eu abrir a fila aqui, ó. Para mim aparecem Felipe, Sônia, Lídia, Andréia, Renata, Érica e Roberta, nessa ordem que eu li. A gente anote... Eu nem quero falar, eu só quero pedir o contato do Raí. Eu vou jogar o link... só fazer mais uma coisinha, é muito importante falar, que eu vi a Regimeira agora, que eu não falei. Então, eu tinha mandado mensagem para a Regimeira, para a Ana Lígia, para outras pessoas para cá. Olha, gente, porque algumas pessoas falam, por que vocês estão fazendo só de gênero? Não estão fazendo de étnico-racial e nem de acessibilidade? Nós criamos um coletivo esse mês, chamado Coletivos Sociais, que está todos os coletivos LGBT, feminista, negro, e nós chegamos à conclusão que é inviável ter uma resolução com tudo. Então foi decidido que nós vamos fazer resoluções separadas,
política de diversidade sexual, política de estudo étnico-racial e igualdade racial, política de acessibilidade. Só que, assim, tanto a... Não, assim, é um grupo no Zap que a gente criou, chamado Coletivos Sociais. O Otávio informou aqui. Então, a gente decide em conjunto. O Vozes, ele mencionou que ele tem dificuldade de fazer sozinho essa resolução. Então, ficou o indicativo da gente criar um GT. Eu acho que depois vocês podem conversar com a Regimeiro, ou a Regimeiro conversar com vocês, para pensar sobre isso, para o NEAB participar junto da construção, que a ideia é, em novembro, na pauta de novembro, está todas as resoluções, a acessibilidade e a étnico-racial. Então, a acessibilidade também, a Vitória vai articular isso, né? Então, já fica o indicativo, Regimeiro, se você puder conversar com o pessoal do Coletivo Negro Vozes, porque eles já começaram, a Raiane falou que vai começar a escrever, de vocês ajudarem com respeito a isso, tá bom? É isso. A Renata colocou que queria fazer um esclarecimento, né, Renata? Acho que dá tempo, e aí depois, acho que a sugestão vai ter que ser aquela que eu mencionei mesmo. A gente anota essas inscrições nessa ordem e já começa a reunião na quarta-feira com essa ordem dos inscritos. E lembrando aquilo que a gente comentou aqui hoje, que se as pessoas já vierem com a resolução lida, aí pode compartilhar, exatamente. A gente vai colocando comentários ali no doc, quem coloca o que, acha o que, facilita bastante a discussão na próxima sessão, né? E essas articulações, acho que a Érica comentou da articulação com o GT Pais, o GT Pais e Mães, e outras que o Raí mencionou que poderiam contribuir para esse texto final, ela também, se ela puder ser feita para a próxima sessão, a gente também consegue agilizar a discussão aqui. Renata, a palavra está com você. Eu tinha ficado responsável dentro dessa composição, né, do texto, em fazer o contato com a associação docente. Daí eu só quero deixar claro o apoio da associação docente. A gente recebeu uma resposta hoje de manhã, indicando que a ADUF tem interesse em contribuir com a discussão e apoiar a proposta a ser encaminhada, mas considera importante e se colocou à disposição para uma colaboração com a assessoria jurídica da ADUF-ABC. Então, a gente também pode fazer esse contato nesse meio tempo, se a gente achar que cabe daqui até a continuação, tá? Então, era só isso. Perfeito, Renata, obrigado. Sônia, na quinta-feira da semana que vem é feriado, acho que por isso que a continuação ficou acordada de ser na quarta. É que eu estou com coincidência de reuniões e a minha suplente daqui está com problema, mas eu vou tentar falar com o Raí. Eu tenho um pontozinho só, Raí, na verdade a Alessandra não conseguiu conciliar a agenda com a reunião, né, que vocês já fizeram, e aí eu disse para ela que não teria problema, porque eu tenho assento aqui, então que eu faria, tiraria dúvida, enfim, aqui. Mas eu tento falar com o Raí antes da reunião, porque talvez eu não consiga reagendar a outra reunião que eu tenho na quarta-feira, tá bom? Então, acho que Raí está deixando o contato, tem a questão do e-mail também, e acho que funciona muito pelo Docs, né, usando o arquivo compartilhado, porque daí as pessoas podem fazer comentários lá, tem a possibilidade de réplica e tréplica do comentário, enfim, dá para discutir bem o documento para a gente conseguir avançar na próxima sessão. Então, acho que a gente encerra aqui a nossa sessão de hoje. Agradeço a participação de todos e todas e todes, e lembro que na quarta-feira a gente tem a continuação, provavelmente na segunda a gente deve mandar, né, Andréia e Mara, um lembrete com as instruções para a entrada na sala, certinho, e aí a gente espera vocês na próxima semana, então. Só uma coisa, Raí, se você puder mandar esse link do doc por e-mail, para a gente passar para todo mundo que não consegue ver por aqui, por favor. Eu vou mandar para porque meu e-mail não vai para o CEPAF, volta. Não, então, tudo bem, é do próprio mesmo. Pode mandar para o próprio, tá bom? Tá. Um registro rápido. Espera um momentinho, acho que a Roberta estava falando. Tatiana, se você quiser sair, como agora é informal, e quiser falar alguma coisa, para você não ficar presa, o que vocês acham, Sim, gente? Tranquilo.
E o juiz mandou eu entrar 5 minutos antes. Então entra, senão você é presa. Tá, tchau, gente. Não, só para informar, pessoal, que eu já fiz o contato com o GT de Mães e Pais e com a Frente de Mulheres. E, Érica, vou te pôr no GT de Mães e Pais, porque eu não acredito que você ainda não está. É isso, pessoas. Obrigada. Ô, Sônia, se você quiser falar aqui, de repente, você falando, alguém também dá uma ideia? Tá bom. Posso falar assim, bom, primeiro, assim, quando ali no capítulo 3, né, da organização, o artigo 8, vocês colocam que a política, então, será organizada por meio de programas, né? Eu fiquei, assim, um pouco de dúvida, mas eu também não tenho uma sugestão, né, para substituir essa palavra ou essa forma, né, através de programas. Bom, mas aí, em consequência disso, aí vocês, deixa eu verificar aqui, no artigo 11º, né, quando vocês falam sobre a PROPES e a PROPEG, eu fiquei em dúvida se, eu acho que as ações da PROPES são mais semelhantes às ações da PROEC, por exemplo, enquanto que a da PROPEG são mais, que tudo se mistura, né? A PROPEG lida com o ensino de pós-graduação, que, por sua vez, lida com pesquisa, que, por sua vez, é organizado, ou os programas relacionados à pesquisa, digamos assim, são tratados, né, pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, mas tudo bem. Mas o único item, né, mais específico aí, que está relacionado à ação da Pró-Reitoria de Pesquisa, é o que está descrito no item 9º, né, do artigo 11º, que fala ali sobre estimular a pesquisa acadêmica na área da diversidade sexual e de gênero por meio da criação de editais para desenvolvimento de projetos. E aí, eu tenho dúvida se deve ficar aí esse por meio de editais, porque eu acho que é o seguinte, estimular é amplo o suficiente. E é claro que a ideia é incentivar para que a Pró-Reitoria de Pesquisa continue ou amplie algo que ela vem fazendo até por interação aqui com a PROAP e tudo mais, tipo, contemplar nos programas que já existem ou em futuros programas a serem criados, adotar mecanismos de incentivos, como a gente tentou fazer, que fez agora, apesar de toda a discussão que deu em relação à participação de mães, né, nos editais de iniciação científica, como a gente fez junto com a PROAP no PDPD Ações Afirmativas. Por que eu falo? Se chegar no Consune por meio de editais, eles vão questionar, mas espera aí, a Propes vai oferecer editais específicos e aí vai concorrer com a iniciação. Eu estou falando isso porque quando a gente levou para o Consune a proposta de uma nova modalidade de bolsa, a gente foi muito questionado, foi difícil explicar que isso não concorreria com os programas que hoje a gente já tem para atribuir bolsa. Então, é mais para refletir aqui em conjunto se a gente deve deixar especificado na forma de edital, entendeu? Porque eu acredito que, assim, incentivar, eu acho que já é amplo o suficiente, mas a gente está aberto aí a discussões. Era só, acho que, assim, do que eu verifiquei, assim, na minha leitura, né, eu levantei esse ponto para pensarmos aqui em conjunto. Tá bom? Só uma resposta rápida. Nós não sabemos tudo da UFABC, né? Não somos estudantes. Então a gente tem dificuldade. Eu acho que a gente vai até bem, viu? Depois a gente olhou e falou, nossa, a gente tem tudo isso da UFABC. Mas então a gente está aberto a sugestões. Se você puder, no documento, escrever essas coisas. Tá bom. Entendeu? Eu faço isso, pode deixar. Vocês vão compartilhar o link, né? Eu joguei aqui no grupo, mas vou mandar por e-mail também. Tá ótimo, então. Obrigada. Era isso por enquanto só. Obrigada. Quer falar, Lídia, André? Eu não sei qual é a sequência. Lídia. Também não, mas bem rapidinho, só para registro, o ajuste, Raí, quando fiz minhas contribuições no documento, fiz do lugar do assento no núcleo de gêneros, não como representante da PROAP. Tá, só para ajustar.
Lídia? Bom, em primeiro lugar, eu peço desculpas em nome da PROEC. Realmente, nós não subestimamos vocês, mas dentre as trocentas coisas que a gente está fazendo, inclusive a curricularização, a gente chegou a passar entre a gente esse documento, pedindo contribuição, a gente chegou a conversar com o Léo, mas nós não conseguimos, a agenda do Léo não foi possível, então eu peço desculpas. Estou vendo aqui o Silas, o que o Silas te ajudou aqui, ele é PhD aqui em extensão. Até sinto muito que ele foi embora da extensão. Eu acho que assim, tá perfeito, né? Eu acho que talvez conversar um pouco com o comitê de extensão no sentido desses incentivos, porque eu não sei que forma colocar aqui também, eu vou levar isso lá para a pró-reitoria, mas porque hoje, Raí, a gente até tudo que entra, a gente, assim, na questão de gênero, a gente aprova, não tem problema. Se for uma ação de extensão ou se for uma ação de cultura, independente da ação, vai aprovar. O que a gente não tem, e aí é um pouco diferente do que a Sônia estava falando, a gente não tem editais específicos, né? Talvez surja aí nos próximos meses, mas os nossos editais, eles são amplos, eles não são específicos. Então, eu acho que... E a gente reage a estímulo, né? Então, talvez a gente vá precisar de provocações no comitê, pelos representantes da comunidade no comitê de extensão, para que a gente possa... Mas, assim, somos totalmente abertos. Inclusive, o Léo, eu estava até puxando a orelha do Léo outro dia, e aí ele falou assim, não, mas o Raí, ele deve lembrar, a EP foi uma das primeiras ações, né, que teve... Né, antes das cotas e tal. Então, a gente não subestimou vocês. Perdão. Não, sem problema. O importante é colocar tudo por escrito lá, gente, que ajuda, entendeu? Tá, a gente vai, eu vou levar e a gente coloca assim. Tá. Alguém mais quer falar? Não? A Mara, que é a chefe do negócio agora aqui, né? Quer encerrar? Estou a chefe da bagaça. Sim, podemos encerrar, porque agora, assim que você puder, me manda o link, daí a gente manda para o e-mail para que todos possam ver, porque agora, assim, é pouco tempo que as pessoas vão ter para ler e fazer os comentários. Vou mandar agora. Isso. Tá daí bom? a gente já manda hoje ainda para o pessoal. Tá bom? Obrigado, todo mundo. Obrigado, viu, Roberta? Agradeço a todos e até quarta-feira que vem. A gente manda na segunda um e-mail só confirmando o link, né? E lembrando a todos da reunião de quarta-feira, tá bom? Abraço, até. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, gente. Até mais. Boa tarde, gente. Pronto, Pedro, é isso. Tchau, Marita. Para a gravação, Andréia.